A Polícia Civil tentou explicar numa entrevista coletiva os detalhes do inquérito sobre a morte do empresário Sérgio Falcão. Depois de 5 anos de dúvida se foi assassinato ou suicídio, a conclusão foi de que ele realmente foi assassinado. A surpresa é que o inquérito diz que o crime não teve mandante. Acompanhe na reportagem de Fábia Raposo. O inquérito foi concluído 5 anos depois da morte do empresário Sérgio Falcão, morto dentro do apartamento que morava na Avenida Boa Viagem. Foi em 28 de agosto de 2012. O empresário foi encontrado sem vida pela empregada doméstica. No mesmo dia, a polícia teve acesso a imagens do homem que esteve no apartamento no dia da morte. Era o policial reformado e segurança de Sérgio Falcão, Jailson Gomes de Melo, na época com 52 anos, que aparecia fugindo do imóvel com uma arma. A pistola tinha sido emprestada pelo irmão dele, o também policial reformado Jadilson Gomes de Melo. Ao longo das investigações, a perícia criminal apontou 2 laudos para a morte. O primeiro indicava suicídio e o segundo, homicídio. Passados 5 anos, a polícia diz não ter dúvidas que o empresário foi assassinado. Jailson, no dia do crime, ele afirmou, que Sérgio Falcão teria se autolesionado e dado alguns passos e caindo em seguida. Sendo que fizemos um questionamento à gestora do IML na época e nisso ela nos respondeu que diante ali do local onde foi lesionado, na cabeça, seria impossível qualquer pessoa dar um passo que seja. Então ali ele encenou vários passos. Nisso tudo foi caindo por terra a alegação dele ali naquele local do que teria ocorrido. O inquérito também concluiu que não houve um mandante para o crime. As investigações apontaram que o segurança e o irmão dele foram os únicos responsáveis pelo assassinato do empresário Sérgio Falcão. Toda a movimentação financeira em numerário era feita sob a segurança do Jailson. Então, Jailson sabia quando o Sérgio Fernando fazia transações financeiras. Dias antes do crime foi feita uma transação e toda a transação era feita na mesma mala, a mala utilizada para trazer e transferir o numerário, e essa mala foi encontrada vazia, que foi mais um indício de que fora subtraída. Aí a vinculação e a motivação do crime. A arma utilizada por Jailson pertence ao irmão Jadilson, e o Jadilson, consta dos autos, tenta atrapalhar as investigações, orientando Jailson a negar quanto à propriedade da arma, bem como quanto à motivação, sustentando que não fora homicídio. Então, nesse momento, ele confirma que de fato fora homicídio. Os irmãos foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado. O inquérito, com 9 volumes e cerca de 1.500 páginas, foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco, que tem 30 dias para analisar a denúncia. Inclusive, na entrevista, a repórter Fábia Raposo fez algumas perguntas bastante pertinentes, interessantes. Por exemplo, ela perguntou se o policial Jailson, ou o irmão dele, ou ambos, haviam demonstrado um aumento no padrão financeiro porque eles teriam subtraído uma grande quantia do empresário, Será que eles estavam com dinheiro e deixaram intocado para não chamar a atenção? E mais, uma outra pergunta que foi feita também na entrevista: se a polícia apresenta como uma motivação para o crime o roubo de um dinheiro que pertencia ao empresário, então o crime, em vez de um homicídio qualificado, seria um latrocínio, roubo seguido de morte. Mas não. A polícia, no inquérito, justifica o fato de o crime não ter mandante com a afirmação de que o roubo teve motivação financeira. É a motivação que está no inquérito da polícia. A delegada falou, o chefe de polícia falou, a motivação foi financeira. Ele matou o empresário porque havia roubado o dinheiro do empresário. Mas a polícia não indiciou nem o sargento, nem o irmão dele por latrocínio, o que poderia ser uma pena até maior. Indiciou pelo homicídio qualificado pelo fato de que era uma pessoa de confiança e que traiu essa confiança, tirando a vida daquele a quem deveria proteger.
É lógico que existem muitas dúvidas. É lógico que não é só a família e o advogado da família que devem ter ficado insatisfeitos com a conclusão da polícia. Muita gente em Pernambuco ficou com uma pulga desse tamanho atrás da orelha. Porque o advogado, vocês ouviram ontem aqui no programa, dizia: a família quer que todo mundo seja indiciado. Não só quem executou, mas os mandantes. E a polícia diz: não tem mandante. Foi o sargento mesmo que matou. E é. Vocês acreditam nisso? Daqui a pouco a gente vai acompanhar a entrevista completa, com todos os detalhes, do chefe de polícia e da chefe do inquérito. Quem presidiu o inquérito, doutora Vilaneida Aguiar, e o chefe de polícia, doutor Joselito Amaral. Inclusive, numa determinada pergunta, talvez mais difícil de explicar, doutora Vilaneida diz: olha, mas eu acho que quem pode explicar isso melhor é o doutor Joselito. E tanto ela como o chefe de polícia, ao serem questionados sobre possíveis mandantes, colocam a bola na mão ou nos pés do Ministério Público. Porque agora o inquérito concluído, ainda que tardiamente, 5 anos depois, tem que ser recebido pelo Ministério Público, que pode devolver ou aceitar.